Prisão da Polícia Federal, né, por mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. Arthur Coelho trazendo pra gente os principais detalhes. Quem é essa segunda pessoa, Arthur? Bom dia. Bom dia, Carla. É o Osinei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. Ele é o segundo suspeito preso pela Polícia Federal nas investigações sobre o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira. O homem é irmão do pescador Amarildo da Costa, preso na semana passada, de acordo com a Polícia Federal. Também foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão que resultaram no recolhimento de cartuchos de arma de fogo e também de um remo, que serão objetos de análise. As buscas a Dom e Bruno chegam ao 11º dia, nesta quarta-feira, ainda sem sinal dos dois. Direto do Vale do Javari, o enviado especial da Band, Ian Boechat, acompanhou mais um dia de buscas que se concentraram ali no rio Itaquaí. Por lá, ele conversou com Luiz Fernandes, que é coordenador da Organização Indígena do Amazonas. Já foi feito busca, né, de alternância em água, em terra, pelo rio, nos igapós, divididos em canoinhas mesmo de remo, né, na beira do rio, nos barrancos. Ontem, um grupo de trabalho foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para acompanhar as ações de busca. O anúncio foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. O grupo deve atuar no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas vinculada ao Conselho. O presidente da FUNAI, que também é delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier, diz que nada vai ficar sem respostas. Há um empenho do Estado brasileiro em apurar com muito rigor o que se passa por lá. Efetivamente, tudo será investigado, as motivações, as razões e por que esse desaparecimento ocorreu. Essa terça também foi marcada pelo pedido de desculpas do embaixador brasileiro no Reino Unido, Fred Arruda, à família de Dom Phillips, por informar incorretamente que corpos foram encontrados. Conforme publicação do The Guardian, da qual Phillips era colaborador, o diplomata alegou que uma equipe multiagências criada na Embaixada de Londres para responder aos desaparecimentos havia sido enganada por informações recebidas de oficiais investigadores. A gente tem que estar muito atento sempre, né, a esse tipo de informação, porque as famílias estão extremamente abaladas. Então, qualquer notícia falsa, qualquer falsa esperança de um desfecho para esse caso, porque é só a esperança que a gente tem, né, nessa altura do campeonato, isso abala ainda mais as pessoas. O Arthur, obrigada pelas informações. Eu vou seguir aqui só com mais uma informação, que é a seguinte. A gente está falando sobre a criação, né, dessa força-tarefa para as investigações desse desaparecimento especificamente, e aí nas redes sociais, nos últimos dias, muitas críticas pintaram, do tipo, porque é jornalista, agora vocês estão falando, porque é um estrangeiro, agora vocês estão falando. Muita gente desaparece nessa região, infelizmente. É uma área perigosa, sim, isso não é aceitável. Se circular por essa área não tem que ser uma aventura, mas são casos que ficam normalmente sem desfecho. Qual é a importância desse? É chamar a atenção do mundo para algo que vem acontecendo lá, e será que a partir daí a gente vai ter mais segurança, a gente vai ter mais controle sobre as ações que são desenvolvidas ali, repreender a ilegalidade? A agência pública é ótima, né? Mas pública traz aqui a informação e a história. Foi ontem no período da tarde, a entrevista com a esposa de um outro indigenista que vivia nessa região e que foi assassinado em 2019. Ele viajou por aldeias indígenas, voltou ali para a área, né, para o povoado, onde vivia a mãe dele, vivia o irmão, e foi assassinado. É uma investigação que está absolutamente parada, segundo a esposa do Maxiel, o nome dele é Maxiel Pereira dos Santos, foi morto com um tiro na nuca, na Avenida Amizade, principal via pública de Tabatinga, no estado de do Amazonas, em setembro de 2019, crime que ainda não foi esclarecido pela Polícia Federal do estado do Amazonas. Então são coisas que infelizmente acontecem com as pessoas que tentam investigar e coibir as ilegalidades que são praticadas nesses locais. Então talvez a partir daí, a partir desse desaparecimento, dessa força-tarefa, se crie um sistema, né, ou se sistematize as investigações e as ferramentas que a gente tem para descobrir de fato o que acontece nessa área. Infelizmente, esses desaparecimentos, assassinatos, fazem parte
da história da Amazônia, especialmente da história mais recente. Dorothy Stang, Chico Mendes, né? O que não faltam são pessoas que foram assassinadas ali. E ontem um ouvinte escreveu, eu não me lembro de quando Chico Mendes foi assassinado, o Megali querer culpar o presidente. Bom, quando o Chico Mendes foi assassinado eu estava jogando bola, né? Tinha 12 anos de idade. E também em nenhum momento culpei o atual presidente pelo que aconteceu com o Bruno Pereira e pelo Dom Phillips. Não. Agora, quando você esvazia o poder de fiscalização e a quantidade de fiscais na região da Amazônia, você está incentivando o garimpo ilegal, o tráfico de drogas, você está deixando uma região toda ao Deus dará. Aqui, por exemplo, na capa do Estadão de hoje, todo o Vale do Javari é vigiado por 6 agentes. 6. Quantas pessoas tem nesse estúdio agora? 3. Bota aqui o dobro de pessoas que tem aqui nesse estúdio. Pronto. É essa turma que é responsável por vigiar toda uma área de 85 mil quilômetros quadrados, exatamente a área em que desapareceram Bruno Pereira e Dom Phillips. Só neste ano, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, enviou 6 ofícios à Força e à Polícia Federal com denúncias de crimes nas áreas indígenas e pedidos de reforço na segurança. E todos esses pedidos foram ignorados, não foram encaminhados. Cartéis de drogas agem ali, inclusive estrangeiros de Medellín, mantém ali um estado paralelo no Alto Solimões, porque é uma área em que o Estado não está presente e não existe vácuo. Onde não tem Estado, a criminalidade vai tomar conta. E uma das linhas de investigação da polícia para o desaparecimento do Bruno e do Dom é que os dois teriam sido vítimas de um desses grupos ilegais ligados à pesca. Bom, e é para onde estão avançando as facções criminosas que já atuam em outras partes do país, sabedoras, inclusive, da ausência do Estado, da fragilidade no policiamento e também nas investigações sobre o que acontece por lá. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou sobre esse assunto, o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira, revelando uma tragédia, segundo ele, uma tragédia social e humana. Aldo Rebelo conhece profundamente os pelotões dessa fronteira e disse que, com a punição do Estado à pesca em áreas demarcadas, os ribeirinhos ficaram expostos ao crime organizado. Quando você demarca terra indígena, como acontece ali no Vale do Javari, são 85 mil quilômetros quadrados, você protege a população indígena, o que é uma necessidade, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo você deixa exposta uma população de ribeirinhos, de caboclos, que vivem ali alguns há séculos com suas famílias. E esses caboclos, esses ribeirinhos, esses pescadores que podiam pescar e tirar o seu sustento daqueles rios, passam a ser proibidos de pescar nas áreas das terras indígenas demarcadas. E quando pescam, isso é uma atividade ilegal, uma atividade clandestina, uma atividade criminosa. E eles passam a ser reprimidos. E a sociedade e o Estado não oferece nenhuma possibilidade de sobrevivência. Aí entra o crime organizado, aquilo ali é uma área de fronteira, e o crime organizado e o tráfico terminam fazendo contato com aquelas populações. Mais informações, então, sobre essa investigação aqui ao longo do dia. A gente torce, né, para que haja um desfecho mais breve possível, rápido, né, para essa história. Outros assuntos da quarta-feira: com o barril de petróleo em alta, o governo pede à Petrobras que adie um eventual reajuste no preço dos combustíveis. O encontro, de novo, segundo o Estadão, aconteceu ontem à noite e contou com a participação de emissários do Palácio do Planalto e integrantes da diretoria da estatal. O aumento previsto, ainda de acordo com o jornal, seria de 9% no litro da gasolina e de 11% no do diesel. O objetivo da companhia seria amenizar a defasagem de valores praticados no mercado interno e no mercado internacional. Hoje o barril de petróleo está cotado a $120, mas a previsão é de que no curto a médio prazo possa chegar a 150, e já há economistas que prevêem um barril de petróleo custando $150. Caramba. Bom, no Congresso Nacional, a Câmara pode concluir hoje a votação da proposta que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Megali. Que palpite, hein? Uma semana curta, uma semana de 3 dias, Senado e Câmara
votaram, o Senado aprovou até agora, né? Um projeto tão complexo como esse que tira receita dos estados por um longo período, né? Não só até o fim de dezembro, mas a partir daí os estados vão ter que conviver com esse teto máximo de 17% da cobrança do ICMS sobre os combustíveis, né? Permanente. Daí para frente, né? Até dezembro a gente está falando de compensação, mas e depois? Pois é. Câmara pode concluir hoje essa votação. Ontem, a Câmara aprovou o texto base desse projeto e o João Pedro Melo tem mais informações. Fala aí, João Pedro. Após fechar acordo sobre o tema, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto, que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, gás natural e energia elétrica. Os destaques da matéria ainda precisam ser analisados nesta quarta-feira, já que um problema no painel eletrônico interrompeu a votação. Diante da urgência do tema, a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro possa assinar a medida o mais rápido possível, antes mesmo do feriado prolongado. O autor da proposta, o deputado Danilo Forte, destaca que o texto é um avanço e mostra que é possível fazer reduções e que tudo depende do diálogo. É um momento importante, um momento histórico, um momento em que o Congresso Nacional assume o seu papel do Poder Legislativo para garantir uma vida melhor para as pessoas. E essa iniciativa desse projeto, exatamente buscando naquilo que é formador de outros preços, como a gasolina e o combustível, é uma resposta que nós temos agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou ontem que a intenção do governo seja de congelar preços. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte: reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal. Mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. E a gente já está há um tempão, né, sem a remarcação de preços no litro da gasolina, ou seja, como temos dito aqui, nos próximos dias deve ter um aumento no litro da gasolina. Já são mais de 70 dias sem esse reajuste. E a previsão é de que, com a aprovação do projeto, o litro da gasolina fique até R$ 1,65 mais barato. A conferir. Eu duvido muito que a gente tenha esse efeito na bomba, mas vamos acompanhar. Torço para que sim. Mas como a gente deve ter, possivelmente, um reajuste, e ele não deve ser pouco, não, isso é o que dizem os economistas, quem entende do setor, por causa do represamento do preço do litro, então é possível que esse efeito seja praticamente anulado, como a gente falava ontem. No caso do diesel, a redução prevista é de 76 centavos. O governo oficializa a privatização da Eletrobras. Mais informações com Andresa Busani. A privatização da Eletrobras é oficializada durante uma cerimônia na B3 em São Paulo. Também ontem foi finalizada a liquidação das ações da empresa que foram ofertadas a R$ 42. O toque de campainha teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, de ministros, do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e dos presidentes do BNDES e da recém-privatizada empresa de energia elétrica. O presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, celebrou a capitalização e os resultados da empresa no ano. Serão investimentos em energia renovável, revitalização de bacias hidrográficas, se traduzirão em benefícios para os consumidores de energia e também a atratividade de investimentos no país. Ele disse que até julho os contratos de concessão devem ser assinados e os aportes para o Tesouro e para a Conta de Desenvolvimento Energético para a redução de tarifa devem ser realizados. Antes da cerimônia, manifestantes fizeram um protesto contra a privatização em frente à B3. Em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça autoriza o cultivo de plantas de maconha para fins medicinais. A medida vale, inicialmente, para 3 famílias que recorreram ao STJ, mas pode orientar outros processos. Essa decisão permite a extração do chamado óleo canabidiol, usado no tratamento de doenças como epilepsia. Atualmente, a Anvisa autoriza a importação de derivados de maconha, mas o plantio caseiro não é regulamentado. E durante o julgamento, o ministro Rogério Schetti criticou a forma como o tema é tratado no Brasil e alegou que a questão envolve saúde pública e dignidade das pessoas. Hoje, ainda temos uma negativa do Estado brasileiro, quer pela Anvisa, quer pelo Ministério da Saúde, em regulamentar essa questão. Nos autos nós transcrevemos decisões dos órgãos mencionados, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Anvisa transferindo ao Ministério da Saúde essa responsabilidade,
o Ministério da Saúde eximindo-se dessa responsabilidade, dizendo que é da Anvisa, e assim milhares de famílias de brasileiros continuam à mercê da omissão, inércia e desprezo estatal por algo que, repito, implica a saúde e o bem-estar de muitos brasileiros. São os estudos, né, envolvendo os derivados de maconha para problemas neurológicos, eles estão bem avançados pelo planeta, né? E é algo comprovadamente pela ciência que funciona, né? Funciona para ajudar essas pessoas que sofrem demais. Você imagina ter crises constantes de epilepsia, isso acontece com muitas crianças, seria a solução para elas. Ainda nessa sessão, o ministro Sebastião Reis lembrou que a prática já é autorizada em outros países. Eu acho que não pode, quando nós não podemos mais ficar no estado em que nós nos encontramos de inércia total. Esse silêncio ele não pode mais ocorrer. Nós temos que enfrentar essa questão, né? Ou seja, de discutir, porque é uma realidade. Vários países do mundo estão fazendo, vários países do mundo já legalizaram, cada um de sua forma. Na prática, a decisão da 6ª turma do STJ, tomada de forma unânime, né, prevê que, nesses casos, o plantio de maconha não seja enquadrado como crime. Nesses casos, tá bom? Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a inclusão de novas terapias e tratamentos no SUS é avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, que atua sempre que demandada, né? A Anvisa ainda não se pronunciou. Jair Bolsonaro veta o projeto que previa o despacho gratuito de bagagens. Adriano Oliveira. O presidente Jair Bolsonaro veta o trecho de uma medida provisória que previa o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais que operam no país. De acordo com a MP, aprovada pelo Congresso Nacional, a gratuidade seria para malas com até 23 quilos para voos nacionais e 30 quilos nos internacionais. Porém, a Secretaria-Geral da Presidência alegou que essa mudança aumentaria os custos dos serviços aéreos e, por consequência, as passagens ficariam mais caras. Mesmo com a decisão, deputados e senadores podem derrubar o veto de Bolsonaro e permitir a volta do despacho gratuito de bagagens. Em outra parte da MP do voo simples, o presidente sancionou o trecho que simplifica e atualiza os procedimentos relativos ao setor aéreo e à atuação da ANAC. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil passa a ter maior controle sobre a criação e extinção de tarifas devidas por companhias aéreas e passageiros. Além disso, as companhias poderão deixar de vender por até 1 ano passagens para alguém que tenha praticado ato indisciplinar considerado gravíssimo. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que a chamada PEC do Centrão é uma ação orquestrada para desgastar a corte, exatamente como você analisava ontem, Sheila. A proposta, que está na fase de coleta de assinaturas, prevê que o Legislativo possa revogar decisões que não tenham sido tomadas de forma unânime. E ainda se os parlamentares entenderem que o STF extrapolou os limites constitucionais ao analisar, por exemplo, leis aprovadas pelo Congresso. Isso transformaria, na prática, o Congresso num órgão revisor das decisões do Supremo. Para o colunista da Band News FM, Rodrigo Aidar, especializado no Poder Judiciário, a proposta tem um único objetivo: criar mais atrito entre os poderes. Os ministros estão enxergando nisso, de fato, um ataque, uma retaliação, e acham que o objetivo não é sequer levar a sério para aprovar essa proposta. É mais para gerar atrito entre os poderes, um atrito que já vem numa escalada, graças aos ataques ao Supremo Tribunal feitos, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, e eles acham que está querendo só gerar mais atrito, mais factoide para a claque do presidente da República. Mas o fato é que submeter uma decisão jurídica, você pode discordar da decisão, mas ela é jurídica, técnica, baseada na Constituição. Submeter uma decisão dessa jurídica do Supremo ao crivo político, ao juízo político do Congresso Nacional, é algo que torna o Supremo Tribunal Federal algo café com leite, para usar uma expressão popular, ao menos em São Paulo. Transforma o Supremo em um adereço, em algo folclórico, quase um clube de ideias, que quando essas ideias agradarem ao Congresso Nacional, elas valem, quando não agradarem, o Congresso se reúne e derruba essas ideias. Então, assim, essa proposta, ela é um tiro na tripartição dos poderes, acaba com uma prerrogativa importante e com um dos principais pontos de equilíbrio para que não haja extrapolação
para que os outros poderes não extrapolem e acabem se transformando aí em poderes tirânicos, efetivamente. E querem ouvir mais uma maluquice desse país tão maluco? O Aidar não precisa nem colocar o áudio. O Aidar disse ontem... Coloca? O Pablo está insistindo, então coloquemos. Porque é uma maluquice mesmo. Essa PEC, se for aprovada pelo Congresso, pode ser contestada no próprio STF. Se aprova essa PEC, ela é submetida ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal a julga inconstitucional, e aí essa decisão, se não for unânime, vai ser submetida ao Congresso Nacional para validá-la ou não. É realmente uma situação bastante surreal. E esse texto diz que sempre que houver a extrapolação dos limites constitucionais, o Congresso poderia agir. Ora, o que é a extrapolação dos limites constitucionais? Quem define isso é o Supremo Tribunal Federal, por uma prerrogativa que lhe concede a Constituição no desenho institucional do Brasil. Você, de fato, essa proposta só pode ter o objetivo de fazer mais pressão no Supremo Tribunal Federal, para tentar enquadrar o Supremo Tribunal Federal e fazer com que ele tome menos decisões que desagradem ao Poder Executivo nessa batalha que a gente está assistindo em tempos pré-eleitorais. Está subindo, tem uma escalada disso. É um negócio ridículo, obviamente ilegal, não prosperará, mas só o fato de a ideia ter sido lançada já é assustador. Já é um negócio impressionante, mas é o que acontece quando você entrega a chave do país a essa gente, né, que hoje domina o orçamento, que hoje domina a pauta de votações na Câmara dos Deputados, enquanto o presidente está mais ocupado tratando de questões mais importantes, como a pauta de costumes, quem é que pode, quem é que não pode abortar. Enquanto isso, o Brasil é levado para essa tensão constante entre os poderes. A boa notícia é essa, não prosperará. Bom, e tem mais um destaque. Ontem, né, se falou muito sobre isso aqui, um pedido da Procuradoria-Geral da República para que o Supremo declare extinta a pena de Daniel Silveira, pois o Supremo Tribunal Federal vai justamente tomar essa decisão, né? A Natália Pazzi vai contar mais pra gente. Fala, Natália. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal que declare a extinção da pena do deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado pelo STF e depois teve o perdão da pena anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele acionou o Supremo e pediu que fossem reconhecidos os efeitos do perdão dado por Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, enviou os recursos da defesa para análise da PGR. Em manifestação, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirma ser preciso reconhecer os efeitos da medida do presidente. Em conversa com jornalistas, Jair Bolsonaro afirmou que estuda conceder a graça, assim como fez com Daniel Silveira, também a Alan dos Santos. Com a prisão decretada desde outubro do ano passado, o blogueiro é investigado no Supremo por propagar notícias falsas e integrar milícias digitais. No fim de semana, Alan dos Santos participou de um ato em favor de Jair Bolsonaro na Flórida, mas, segundo o presidente, os dois não se encontraram. Não encontrei com ele. Se tivesse encontrado, falaria para você. Se ele tivesse aparecido na frente, ia apertar a mão dele. Como na penúltima vez que estive lá, também apertei a mão dele. Eu não o vejo como um criminoso. Por que não foi aceito? Por que não entrou na lista vermelha da Interpol? Quando se faz um tratado de extradição contra o país, não é qualquer extradição. Tem os critérios. E o Alan Santos não se enquadra nos critérios para a extradição. O senhor poderia dar um indulto da graça igual deu para o deputado Daniel Silveira para ele também? Já que você está propondo aí, eu vou mandar estudar. Repetindo, Alan dos Santos tem a prisão decretada desde outubro do ano passado, por uma decisão da Justiça. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia pediu que a PGR se manifeste sobre a conduta de Bolsonaro e também no ministro da Justiça, Anderson Torres, nos Estados Unidos. O ministro da Justiça estava junto, estava ali do lado. O STF foi acionado por parlamentares após Alan dos Santos, considerado foragido pela Justiça, participar dessa motociata com apoiadores do presidente em Orlando. Só um detalhe, ainda que queira, Bolsonaro não pode considerar graça a Alan dos Santos pelo fato de o sujeito não ter sido condenado. Ele tem a prisão preventiva decretada, ele é investigado, mas não foi condenado e não existe um instituto da graça preventiva, por mais que o presidente queira.
E um laudo do IML confirma que o enteado foi envenenado pela madrasta. O enteado foi envenenado pela madrasta no Rio de Janeiro. Cristiano Pinho. A madrasta acusada de envenenar os 2 enteados tem a prisão temporária prorrogada pela Justiça do Rio por mais 30 dias. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que apresenta um exame do Instituto Médico Legal constatando a presença de chumbinho no material gástrico de Bruno Cabral, de 16 anos, como prova. O juiz Alexandre Abraão argumentou que somente a manutenção da prisão de Cíntia Mariano Dias Cabral vai possibilitar a eventual aplicação da lei penal. Além de Bruno, que foi hospitalizado, mas sobreviveu, Cíntia é suspeita de envenenar Fernanda Cabral, que morreu em março após ficar 13 dias internada. A reportagem da Band News FM não conseguiu contato com a defesa de Cíntia. A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública. Já são mais de 1.300 casos confirmados no mundo e a gente tem as informações agora com o Arthur Queiroz. Até a semana que vem, a Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a detecção da varíola do macaco em diversos países recentemente representa uma emergência de saúde global. O anúncio da convocação do Comitê de Emergência sobre os Regulamentos Internacionais foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Emergency of international concern. Segundo a OMS, até o dia 8 de junho, o número de casos confirmados era de 1.300 no mundo e em países não endêmicos. A varíola do macaco é considerada endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. A doença não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça e dores musculares, além de erupções cutâneas. Falar de futebol agora, Costa Rica é a última seleção classificada para a Copa do Mundo do Catar. Fala aí, Yuri Queiroga. A seleção de Costa Rica garante a última vaga restante para a Copa do Mundo do Catar. Jogando no país sede da competição, o time centro-americano venceu a Nova Zelândia por 1-0 pela segunda repescagem intercontinental. O gol marcado aos 3 minutos do primeiro tempo foi do atacante Joel Campbell, que defende o Monterrey, do México. Ele, assim como o goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, estava nas últimas 2 Copas disputadas pelos costarriquenhos, em 2014 e 2018. A matadora de gigantes vai para o grupo E, ao lado de Alemanha, Espanha e Japão. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Ueba! Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem Corinthians, tem Flamengo. E a gente não precisa nem acordar cedo amanhã, né, gente? Que boa notícia. É mesmo? Fala, Milton, bom dia. Como é que vai? Muito bom dia, Luiz Guilherme Megali. E você, Sheila Magalhães, hein? E a Carla Bigato, a nossa rainha também, né? É a nova Marta Rocha. Mas vamos falar do Santos também, é claro, e do placar de ontem. Agora eu quero cumprimentar a Costa Rica, realmente a gente falou ontem, avançou na competição, a última vaga da Copa do Mundo no Catar ficou com a querida Costa Rica, entendeu? Então vamos ao placar. O Santos com a sua camisa branca e uma molecada tá fazendo milagre. Muito melhor do que o São Paulo, muito melhor que o Atlético Mineiro até agora. Muito melhor do que o Flamengo. O Flamengo tá uma draga danada, hein? Então, olha, ontem Juventude 1, Santos 2 de virada na Serra Gaúcha. É muito difícil ganhar lá. E hoje vamos ter Ceará Atlético Mineiro. O Galo vai ganhar de 2-1. E o Red Bull Bragantino recebe o Curitiba. Isso aí não precisa nem ter. Vai ser 1-1. E o Goiás recebe o Internacional. 1-1 também, eu conheço essa bagaça, entendeu? E o Flamengo pega o Cuiabá. É claro que o Flamengo dessa vez vai criar vergonha na cara, vai ganhar 3-0. O Flamengo tá uma draga danada. E o Atlético Paranaense recebe o Corinthians, o time do Filipão contra o Corinthians, e esse jogo vai ser 1-1. E o América Mineiro, hein? Recebe o Fluminense 1-1 também. E é isso aí. Então um grande abraço pra vocês, grande frio pra todo mundo, e ótima quarta-feira, e amanhã a gente volta.